Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, público PCD. O vídeo de hoje abordará a situação de venda do veículo que foi adquirido com isenção do ICMS. Eu estou recebendo com muita frequência perguntas no sentido de que eu pago ou não pago o ICMS se eu vender o veículo antes do período de 4 anos. Pois bem, o que fala sobre o pagamento e a isenção do ICMS no caso de venda são dois textos legais. O Regimento do Imposto de Circulação de Mercadoria RICMS/2000 do Estado de São Paulo e o Decreto número 65259 de 19 de outubro de 2020, publicado no dia 20 de outubro. Vamos ver o texto legal. A portaria RICMS/2000, em seu artigo 19, parágrafo 8º, fala o seguinte: o beneficiário da isenção deverá recolher o imposto com os acréscimos legais contados da data da aquisição constante na nota fiscal relativa à venda e sem prejuízo das sanções penais cabíveis na hipótese de 1. Transmissão do veículo a qualquer título dentro do prazo de 4 anos da data da aquisição à pessoa que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal. 2. Emprego do veículo em finalidade que não seja a que justificou a isenção. 3. Não atendimento do disposto em disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Bom, como nós vimos pela legislação, que na realidade é um regimento interno, que não tem força de lei, esse regimento se refere tão somente e aplicável para regimento interno, o próprio nome fala, para dentro do balcão, para a secretaria, não para o público. Mas ele prevê o pagamento do ICMS se a venda do veículo for com menos de 4 anos. Portanto, a análise disso está sendo feita sob essa ótica. Por que sob essa ótica? Porque se você vender de acordo com o regimento, eles vão cobrar sim esse ICMS. Como que eu evito isso? Com uma ação de mandado de segurança. Vamos ver somente nesse regimento interno quais são as hipóteses que não pagarão, o público PCD não pagará o ICMS. Bom, o parágrafo 9º do artigo 19 do RICMS/2000 fala: não se aplica o disposto no item 1 do parágrafo 1º, ou seja, vender o veículo antes de 4 anos, nas seguintes hipóteses, apenas 3. Primeira, transmissão para a seguradora nos casos de roubo, furto ou perda total do veículo. Então, se o veículo foi roubado, uso de violência, ou furtado sem uso de violência, ou perda total do veículo, um acidente, não paga o ICMS. Inciso 2. Transmissão do veículo em virtude do falecimento do beneficiário. Faleceu a pessoa PCD que tinha o veículo, mesmo antes desse prazo, ele será transmitido para seus herdeiros sem o pagamento do ICMS. E no caso de 3, o item 3, que é a alienação fiduciária em garantia, ou seja, se você comprou o veículo financiado e deixou como garantia, ele não pagou a parcela, o banco, a garantidora, a financiadora, ela pegará o veículo de volta como forma de pagamento. Você não terá que pagar o ICMS. Mas todo mundo sabe que o prazo antes de permanência do veículo era de 2 anos. Aumentou-se para 4. Quando que foi e qual foi o ato que ordenou, que fez essa elevação do prazo de permanência de 2 para 4? Isso foi feito pelo decreto 65259, 19 de outubro de 2020, que foi publicado no dia 20 de outubro de 2020. Vamos ver. O decreto 65259, 19 de outubro de 2020
estabeleceu em seu artigo 1º que passava a vigorar com a redação que se segue os dispositivos abaixo indicados do artigo 19, que no que nos interessa é o item D. Seja utilizado uma única vez no período de 4 anos contados da data ou aquisição do veículo, ressalvados os casos de destruição completa do veículo ou de seu desaparecimento. E o artigo 2º traz uma peculiaridade. O prazo de 4 anos, previsto na linha B do inciso 1 e nos incisos 8 e 9, todos do artigo 1º desse decreto, aplica-se também aos veículos novos adquiridos a partir da data da publicação da ratificação nacional do convênio ICMS 50/2018 de 5 de julho de 2018. E o artigo 3º fala: esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, que foi no dia 20 de outubro de 2020, produzindo efeito desde 26 de julho de 2020. Ora, esse decreto, ele primeiro que deu uma retroatividade, muito embora ele se tornou vigente a partir do dia 20 de outubro de 2020, com a sua publicação no Diário Eletrônico, determinou a sua retroatividade à publicação do convênio CONFAS 50/2018. Ele é datado de 5 de julho de 2018, mas ele entrou em vigência, ele foi ratificado nacionalmente no dia 20 de julho, algo assim, mas também de julho de 2018. Então vamos pensar o seguinte, olha a situação de desigualdade que se criou, por vários motivos. Primeiro, pelo artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, fala que a lei, ou seja, a lei que é muito mais do que um decreto, esse decreto regulamentador, ele somente pode regulamentar uma lei, ou seja, é menos do que uma lei, ele não retroagirá para prejudicar a coisa julgada, que não é o caso, o direito adquirido, que não é o caso, e o ato jurídico perfeito e acabado, que é o caso. Por quê? Vamos imaginar, no dia 1º de agosto de 2018, 2 pessoas compraram um carro. Foram em concessionárias e cada qual comprou um carro. Bom, nessa época predominava o tempo de permanência do veículo de 2 anos. E assim saiu na sua nota fiscal, que não pode ser vendido sem autorização do fisco pelo prazo de 2 anos. Verifique na nota fiscal de vocês que trará lá no campo observações, logo no final da nota fiscal, essa observação. Bom, pois bem, se o veículo foi adquirido por essas 2 pessoas no dia 1º de agosto de 2018, o prazo de permanência operou-se no 1º de julho de 2020. Então, no dia 2 de agosto, um deles vendeu o veículo, sem problema nenhum, e o outro não. O outro resolveu vender esse veículo no dia 20 de outubro, no dia que foi de 2020, no dia que foi publicado esse decreto, que elevou o prazo de permanência de 2 para 4. Ou seja, esse que não vendeu o veículo não mais poderá vendê-lo. Ora, criou-se uma situação de injustiça. A lei não tem essa finalidade. A função do Estado é pacificação social. O direito tem essa finalidade, permitir o convívio entre nós, entre as pessoas. Ele não pode criar uma posição de injustiça. Muito pelo contrário, ele tem que lidar para que a justiça sempre prevaleça. Então, aquele que não vendeu, não mais poderá vender? Tem que esperar 4? E vamos pensar o contrário. E aquele que vendeu no dia 2 de agosto de 2020, quando vencido o prazo de 2 anos, e nada constava a respeito, olha que situação complicada que ele vai ficar. Olha, se o decreto retroagir a julho de 2018 e vai mandar cobrar o ICMS, ele terá que pagar. Mas, gente, como que ele vai pagar se ele nem sabia dessa situação? Então, criou-se uma sensação de injustiça muito grande. Aliás, o Estado de São Paulo, ele utiliza 2 pesos e 2 medidas. Com referência ao IPVA, ele fala que o carro tem que ser adaptado e customizado para a deficiência específica da pessoa que precisa ter uma deficiência grave
ou severa. Isso com referência ao IPVA. Então, com referência ao IPVA, um imposto estadual, ele pode legislar como legislou e fez essa alteração por intermédio da Lei número 17.293/2020, que retirou a isenção do IPVA para as pessoas que não tinham o carro adaptado e customizado para a sua finalidade, para a sua situação específica e não possuíam deficiência grave e severa. Adotou essa medida. Com referência ao ICMS, não há necessidade do carro ser adaptado e customizado para a doença específica e nem ter a deficiência profunda e severa, porque lá a Lei 6.374 de 89 fala que a deficiência mental tem que ser severa e profunda, não a deficiência física. Mas por que essa diferença? Porque no ICMS, muito embora também seja um imposto estadual, mas o que regulamenta a sua aplicação é o convênio CONFAZ, o Conselho da Fazenda, que na realidade é presidido pelo ministro da Fazenda e pelos secretários de Estado de cada um dos 26 estados da federação. Então aí o governo do estado de São Paulo não tem a gerência em cima disso. Ele não consegue interferir, ao contrário, tudo que o IPVA depende tão somente de uma legislação dele. Não há necessidade de ratificar absolutamente nada. Mas, com isso, criou-se 2 pesos e 2 medidas. Para o IPVA, a deficiência tem que ser grave e severa e o carro adaptado e customizado para a sua situação específica. Para o ICMS, não precisa. A deficiência tem que, grave e severa tem que ser só a mental. As demais, não. E não há necessidade de ser adaptado e customizado? Não pode prevalecer. Como se regulariza? Somente por intermédio de ação judicial. Bom, pois bem, gente, se esse vídeo for útil, por favor, me ajude a levar essa informação para mais outras pessoas. Como? Se inscreva no meu canal, ativem o sino, compartilhem esse vídeo, façam comentários. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.